fazendo sua esposa vereadora de Serra Talhada, você tá aí de volta a esse ninho político, digamos assim, com esse cargo agora na secretaria, na gestão da prefeita Márcia. Qual é o objetivo disso, né? Isso é uma resposta para você mesmo, é uma resposta para a população, é a indicação à população de que você pode mais, pode além. O que é que te atrai tanto na política? Porque é isso que as pessoas costumam entender. Mas, rapaz, como é que o Valdir, caba médico, rico, aí quer se envolver com política, pra quê? Aí eu quero que você responda a esse pessoal, por quê? Eu já respondi isso em alguns canais, em algumas pessoas. Eu acho que eu já respondi até a você mesmo, no nosso particular, com uma frase que eu acho fenomenal, que eu sempre digo o seguinte: eu acho que a política é a arte de mudar a vida das pessoas, entendeu? Assim como médico, se Deus me livre tiver um paciente infartado aqui agora, eu sei conduzir, vou levá-lo para o hospital, vou tentar salvar a vida desse paciente de qualquer forma, mas eu não vou ter como médico me defender se tiver um cara, um assalto, alguma coisa que venha acontecer ali, uma sujeira na rua, ou se não, se estiver faltando água, ou se não a proteção de algumas outras coisas, enfim. O poder público, o político, na verdade, aí o prefeito, o governador, o presidente, os vereadores, enfim, eles têm o poder de atuar em todas as esferas, tanto na social, quanto na saúde, como na segurança, como no saneamento, como na zona rural. Então, talvez a gente não tenha dado tanto valor, nem dar tanto valor à política, porque não somos programados para isso. Eu até já falei em algumas situações, até com o professor Paulo César esses dias, falando sobre isso. Eu digo: professor, o senhor é da minha idade, a gente lembra daquela matéria, você não lembra não, você é mais novo, Denilson lembra, Educação e Morais Cívicas. Sim. Onde a gente aprendia o que era, qual a função do prefeito, qual a função do vereador, qual a função da Câmara Municipal, o que o Poder Legislativo, o Executivo, o que é que ele faz e o que cada um tem de dever e como fazer para mudar a vida das pessoas. Então, a política é a arte de mudar a vida das pessoas, desde que o artista saiba subir em cima do palco. Essa é a função principal. E eu sou um amante da política, sempre fiz política desde a época de estudantil. Aqui em Serra Talhada mesmo a gente tinha grêmios, eu, Rogério Pitu, enfim, desde a escola normal a gente fazia isso, que antigamente era só a escola normal. É uma paixão antiga, já deu para entender. Não é nem paixão antiga, eu acho que a gente defende algum dos nossos pensamentos, e aí não é porque Valdir, o destino levou para uma profissão, para virar médico. Eu não tenho uma política como profissão, eu tenho uma política como um gostar, um desafio também, desafio a todos os dias de passar por essa vida aqui. Eu já estou beirando os 50, se Deus quiser, daqui a 2 anos, e querendo que a minha passagem por aqui não seja só colaboração. Talvez se isso contar lá em cima pro dono de tudo que a gente tem aqui, Deus, talvez eu já tenha até colaborado bastante, salvado muitas vidas, talvez, penso eu, né? Ajudado a salvar muitas vidas, ajudado as pessoas, mas você pode fazer muito mais. Então a utopia de querer fazer mais, de querer ajudar mais, às vezes pode nos levar ao erro, pode, porque aquele que quer tudo às vezes não consegue nada. Porém, se eu também não quiser nada, eu já sei o que é o meu resultado, é não querer nada. Me diz uma coisa. É não ter nada. Essa secretaria, né, teve pessoas que passou e deu a ela uma visibilidade muito boa. Eu cito aqui Elisandro Nogueira, o próprio vereador Técio Siqueira passou pela pasta, fez também, assim como Elisandro, um trabalho de excelência, chegou a repercutir bem. Recentemente teve o Romério do carro de som, mas é uma secretaria que as pessoas que não entendem a função dela acham que é só ali para garantir um emprego e político para alguém. Como é que você pretende, né, mudar essa imagem que essa secretaria tem, e qual é aí a estratégia que você vai usar de trabalho para isso acontecer? Primeiramente, as pessoas que pensam isso, infelizmente, Anderson, ou são apenas críticos de tudo que aparece, entendeu? Ou são pouco entendedores de política. De política que eu falo não é a política pedir voto, da política da questão de ser político, de fazer política, até porque fazemos política no nosso dia a dia, dando um bom dia, uma boa tarde, ajudando o próximo, não só sendo candidatos a nada. E aí muitas vezes as pessoas, por não terem justamente assistido essas aulas de educação e morais cívica, por não terem estudado um pouquinho sobre qual é a função de cada secretaria,
Se você fizer, e aí a gente está no meio das enquetes, né? Enquete de tudo no mundo, daqui a pouco enquete até de qual cachorro mais bonito no meio da rua, enfim, a gente poderia ser feito uma enquete, eu vou dar uma sugestão aí, entendeu? De quais seriam as secretarias mais importantes, e com certeza absoluta, não, à vista da população em geral, não é uma secretaria que ela tem uma visibilidade importante por não participar muitas vezes diretamente da ação direto do povo, mas de forma indireta sim. Um exemplo, a Secretaria de Relações Institucionais, ela além de entrar em todas as secretarias, ela caminha em todos os poderes, no executivo, no legislativo, enfim, ela faz esse trânsito de você poder integrar as outras secretarias para que funcione, porque eu não posso ter uma secretaria de saúde funcionando sozinho sem a secretaria de esportes, um exemplo, e assim vice-versa. Muitos dos projetos que vão vingar e andar por aí depende de captação e relação de recursos interestaduais, intermunicipais, entre as ONGs, entre o poder público e privado. Então, é uma secretaria de relações, como o próprio nome já está falando, entendeu? E aí nos vem várias surpresas que, inclusive, alguns políticos que nós temos em nossa cidade, por pura falta de conhecimento, às vezes até criticam a própria secretaria, entendeu? Mas enfim. Deixa eu só pegar o gancho disso aí, porque China Menezes, vereador, né, de Serra Talhada, conversou com a imprensa, comentando essa nomeação, e abre aspas: hoje eu vejo a nomeação do secretário de Relações Institucionais que seja para valer e não um consolo, um cabide de empregos. Espero que seja secretário mesmo e não um consolo pelo que aconteceu no ano passado, acho que referência à cassação do mandato da sua esposa. Não quero entrar nesse mérito. 2025 não foi fácil para Serra Talhada, como 2026 não será fácil. O secretário Valdir Tenório tem que estar de corpo e alma para servir a população e vir a encarar os problemas, disse o parlamentar, acrescentando: como vereador, fiscal do povo eleito pelo voto popular, vou estar fiscalizando cada vez mais, ele queria dizer, pois este é o verdadeiro papel do parlamentar, para fazer jus ao salário que recebo. Vejo que a Secretaria de Relações Institucionais é uma parte importante. Espero que o secretário dê expediente, vá todos os dias à secretaria. Hoje é o primeiro dia útil do mês, que começa, de fato, a gestão 2026. A Câmara está de recesso, mas eu estou atento, não medindo esforço para defender Serra Talhada, fazendo uma comparação do saudoso Eduardo Campos. Eu não vou desistir de Serra Talhada, essa cidade não pode parar no tempo, disse China Menezes, fecha aspas. E aí eu fui atrás de uma matéria que está no Farol de Notícias, lá de 2019, onde fala sobre a criação da secretaria, e entre a defesa que foi feita por vereadores da base à época, né, André Maio, Zé Raimundo, Nailson Gomes, em relação à criação dessa secretaria, a fala de defesa se dava justamente falando da importância da secretaria para ir buscar recursos fora, né? E o próprio prefeito à época, Luciano Duque, falou também sobre isso. Na época especulava-se inclusive a criação de um gabinete em Brasília para o secretário ocupar, para ele poder articular emendas e favorecer o município de Serra Talhada, né, com a sua pasta essa que muita gente diz, vai ser o ex-deputado Augusto César que vai ocupar e tal. Isso nunca aconteceu, mas enfim, de lá para cá a pasta, como falei, teve pouca visibilidade, né? Ou uma visibilidade abaixo do que se esperava dentro desse conceito inicial que se criou dela. Portanto, logo a fala de China, ela é contrária um pouco ao que diz a própria secretaria, né? O que ela traz no seu como finalidade, né, principal da secretaria. É porque quando você tem uma pasta, principalmente dessa de relações institucionais, e aí eu falo até das outras pastas, enfim, também, quantas e quantas vezes estou, um exemplo, com Simone, com a doutora Lisbeth, e às vezes fora do horário de expediente delas, elas estão trabalhando, e aí, como é que faz? Entendeu? Na verdade, quando você assume uma secretaria
Ninguém consegue dar expediente só naquela hora específica. Não, exatamente. Você tem. Lisbeth trabalha domingo a domingo, 24 horas. Ela ganha por isso? Ou quando ela der o expediente dela na secretaria de tal hora a tal hora, ela pode desligar o celular e aí o vereador que venha no outro dia, a população que adoeça no outro dia. Entendeu? Então, na verdade, quando você assume uma secretaria, você está à disposição, infelizmente, os 365 dias do ano para resolver problemas, resolver situações, participar de reuniões. Então, se a gente tem que viajar para Recife, para Brasília, para alguma outra cidade para resolver alguma situação, ou se o horário que for marcada a reunião for fora do horário do expediente, senão eu não vou porque eu não estou no meu horário do expediente. Como é que funciona isso? Entendeu? Essas são algumas perguntas que a gente tem que fazer. E aí, justamente isso, respeitando demais China, amigo, colega, parceiro, oposição da política, está no papel dele de procurar um palanque, de procurar um palco, procurar um pouco de atenção, até porque nem sei porque ele está fazendo esse comentário miúdo. Talvez procurando um palanque, dá para rolar uma dancinha, talvez, né? Alguma coisa desse tipo, porque eu acho que o político hoje, a gente tem uma galera do político TikTok, o político que está atrás de dancinha, de música, de ascensão, para poder, né, viralizar, entendeu? De fiscalizar. Ainda bem que a gente está hoje numa onda batendo bastante, que o político realmente tem que trabalhar, e isso eu acho corretíssimo, tem que chegar mesmo, tem que trabalhar, tem que mostrar ações, e não só as invasões de hospitais, de UBS. Principalmente eu estou puxando um pouco a sardinha para o lado da saúde, por ser o que a gente está vendo aí bastante em algumas outras cidades fora de Serra Talhada, e às vezes em Serra Talhada mesmo, filmagem em obras, isso, aquilo, outro. Eu acho que antes de qualquer coisa fazer sobre isso, tem que dar uma fiscalizada, tem que sim fiscalizar, mas protocolar e dizer por que está ali, porque quando você joga uma imagem na rede social, ou degrina a imagem muitas vezes de um profissional que está ali tentando dar o seu melhor diante do que ele tem naquele momento, acaba complicando, vamos dizer assim, a vida do profissional, se ele tem muitas vezes aquém por isso, apenas querendo como é que chama? Causar na rede social, tem uns termos que o pessoal utiliza bastante, e eu acho que é isso que está querendo surfar um pouco na onda nesse momento agora, esperar. Eu acho que talvez a melhor resposta resposta não, talvez a melhor comentário para China, queria mandar um abraço aqui. Vamos esperar, China, vamos ver se a gente faz o que a gente fez, o que você fez ano passado, o que você vai continuar fazendo. Espero que faça um mandato, foi eleito pelo povo, que faça um mandato justo, honrado e que faça, entendeu? Faça porque a gente está esperando ser feito. O senhor falou em desafios, né? Realmente é um desafio. Eu sou prova de que o senhor vive mesmo a política de Serra Talhada no dia a dia. E eu canso de me encontrar com o doutor na cidade, andando para cima e para baixo e vivendo realmente o que é a política aqui de Serra Talhada. E esse desafio para 2026, entrando aí nesse ano de 2026. Desafio, eu sei que o senhor não tem medo de nada não, o senhor enfrenta as coisas de forma positiva e com pensamento positivo. Sempre. Até porque, Denilson, Anderson começou fazendo a pergunta aqui, encaixar um tempo, o fulano, se eu já vivo isso no nosso dia a dia, talvez eu esteja em muito mais agendas políticas do que muita gente que vive da política de Serra Talhada, quizá seja na agenda de Márcia, ou na agenda de Marília, ou na agenda de João, ou na minha agenda mesmo política, que eu participo muito de reuniões no final de semana. Será que isso não foi visto por alguns criticadores aí? Vamos pensar juntamente a isso. Eu não vou fazer nada mais diferente, talvez, do que eu já faço. Né? Exatamente. Quantas e quantas vezes, quando Marília era deputada federal, a gente vinha falando, ia lá, passava, ia em Recife resolver alguns problemas pessoais, mas tinha agenda com ela, tem agenda com outros políticos, entendeu?
às vezes converso com o deputado Fernando Monteiro, enfim, sempre fazendo uma agenda política que é justamente isso. Eu acho que talvez uma das coisas que eu conversei com Márcia é que seja uma pasta que encaixa com o que eu já faço. Que essa parte de articulação política, de conversar, eu já faço isso aí já há bastante tempo. Muita gente especulava que, por força justamente da perda do mandato, quem fosse assumir uma secretaria fosse a Juliana Tenório e não o doutor Valdir Tenório. Muito embora é de conhecimento público, isso aí ninguém pode negar, de que a cabeça política da casa é o doutor Valdir. Tanto é que você lá atrás foi candidatou o seu irmão, né, que tirou um fino da molesta, e vocês chegaram à vitória com a Juliana Tenório. Mas enfim, o cérebro político da casa e talvez o mais apaixonado da casa pela política seja justamente o doutor Valdir Tenório. Foi essa a razão de você estar ocupando a pasta e não a Juliana? Não diretamente, talvez a parte articular, como eu falei, da história de se encaixar nessa secretaria, que seria a secretaria que nesse momento estava com a pasta ociosa, vamos dizer assim. Talvez fosse esse contrabalanço, talvez um pouco da não ter a experiência externa. Por exemplo, colocasse Juliana numa secretaria institucional, talvez hoje seria pensar o quê? Eu estaria justamente talvez colaborando com o pensamento político sobre o cabide de empregos, né? Isso, cabide de empregos, entendeu? Eu acho que dentro do grupo APA político do Valdir Tenório que a gente tem em Serra, talvez a secretaria que mais se encaixe hoje. Teria a Secretaria de Esportes, que eu poderia até pleitear para mim, para Toninho. O próprio Toninho que já assumiu, já foi secretário lá, entendeu? Mas de relações institucionais eu acho que caberia mais no que eu já faço hoje, entendeu? E aí veio o convite da prefeita e a gente deu uma esse alinhada. Convite, essa sua chegada ao governo, tá aliado também à questão do apoio político aos apoiados políticos da prefeita Márcia Conrado. Ela está com a candidatura posta do marido, doutor Breno Araújo, né? Está indiscutivelmente fechada com o Fernando Monteiro para deputado federal. Existem raras exceções dentro do grupo, vereadores que apoiam candidatos, né? E deputados que não estão dentro desse rol de apoios direto, né, da prefeita, mas indiretamente sim, porque é um mesmo grupo, né, que fornece esse apoio. Como é que fica doutor Valdir nas eleições deste ano? Doutor Valdir marcha com Breno, doutor Valdir marcha com Fernando Monteiro, mas e Marília? Marília é candidata a vice do Recife, Marília é candidata ao Senado, Marília é candidata a deputada estadual. Eu sei que Maria já declinou da candidatura federal e disse que vai ser candidata a deputada estadual. Ela vai ter o apoio de Valdir. Como é que fica Valdir nessa história política aí? O nosso apoio político ele já está desenhado desde o ano passado, já desenhado e alinhado com a prefeita sobre isso, entendeu? Inclusive eu fui uma das pessoas lá atrás, antes até de colocarem postarem o nome de Breno a deputado estadual. Eu fui um defensor e disse, em off, Breno, queria que você fosse candidato a estadual. Eu acho que é um caminho a ser trilhado importante do grupo político nesse momento agora. Eu acho que o nome seria o seu, parará, até naquele momento talvez não fosse oportuno ele ter confessado ou aceitado estava falando, mas eu sempre pensei nisso e já tinha dito a ele lá antes dele lançar. Eu digo, estamos juntos, se você for então você está fechado com o Breno. Fechado com o Breno, número, gênero e grau. E para federal? Federal, Fernando Monteiro. Está fechado também? Fechado, Fernando Monteiro. E se Marília for candidata a deputada federal? Eu espero que a gente tenha cenas do próximos. Você continua presidente do Solidariedade aqui? Hoje sim, ainda em Serra Talhada. Eu posso entender essa inclinação sua para o apoio a Fernando Monteiro como um sacramento de que Marília será vice ou senadora na chapa de João? E aproveitando ainda, o senhor está esperando um consenso aí nessa questão do senador, né? Um consenso. Ao Senado hoje a gente tem
você pode não ter nenhum nome consolidado ao Senado hoje, com exceção do nome de Marília. O nome de Marília hoje ele é consolidado. É unânime, né? É unanimidade do povo, é unanimidade dos partidos, é unanimidade nas pesquisas, então... Só não é dos políticos, né? Exatamente. Porque João não Exato, parece não ter declinado ainda favoravelmente. Não é questão de declinado, eu até entendo a posição de João Campos nesse momento, acho que não está na hora de... Existem as horas de tomarem decisões na política, e quem às vezes toma muito cedo perde um pouco o bonde, e ele é um político, apesar de novo, muito jovem, mas é muito experiente e sabe o que está fazendo, entendeu? Então, na hora certa, eu acho que ele vai tomar as decisões. Essa possibilidade do senador Humberto Costa dividir o palanque em Pernambuco, já que a maioria dos seus apoiadores estão ali, no apoio a Raquel, essa possibilidade que foi ventilada pela imprensa dele ser candidato na chapa de Raquel, pode abrir vaga para Marília lá com o João? Eu acho que a vaga para Marília com o João ela já está aberta, independente do lado que Humberto vai estar ou não, entendeu? Existem algumas pesquisazinhas internas que nos mostram isso, pesquisas que mostram que justamente isso, o voto de Marília, ele hoje é maior do que o de Humberto, e quando bota Marília na chapa, o de Humberto ainda sobe. Então, eu digo assim, seria até de certa forma... bom para Humberto também. Muito bom para Humberto chapa em que também, que ela tivesse, porque o voto de Marília... E como é que faz com os outros aliados? Silvinho, Fernando, o menino lá de Petrolina, Miguel. Exato, quando você tem, na verdade, Anderson, um candidato em tanta ascensão como João, você atrai muitos colaboradores, entendeu? Então, digamos, muitas vezes a casa fica cheia, e esse é um problema bom para deixar para João, para ele poder resolver, né? Vai dar João ou vai dar Raquel esse ano? João, acho que a população pede João, as ruas pede João, entendeu? E aí João é candidato mesmo? Candidato. Porque ele não fala, né? Ele não diz, né, que é pré-candidato. Mas é muito melhor que a rua fale do que ele. Ele já sabe o que ele quer já. Com certeza absoluta. Olha aí. Doutor Valdir Tenório. O senhor acha que pode acontecer do ex-prefeito de Petrolina, Miguel, entrar na chapa como vice? Pode acontecer isso? Existe a chapa que a gente chama que é a chapa dos sonhos, entendeu? Que, digamos, seria o Miguel como vice, que seria mais que natural. Geralmente nós temos você pegava lá do Recife, região metropolitana, e ia parar lá Isso, que geralmente é o que se faz, um governador da capital e o vice mais interiorano, né, para que a gente possa fechar. E isso seria uma chapa maravilhosa. E aí vai depender do que eles articularem lá dentro, que muitas vezes o que a gente pensa aqui é um pouco diferente do que eles pensam lá na capital, na mesa. Às vezes tem o Dudu, certa vez o senhor falou para mim, e eu já tô revelando, foi em off, tô revelando que... Olha isso. Não, é que João tinha o desejo de ter Dudu e o PP, e isso é notório, e também já foi publicizado essa negociação para tentar atrair o PP e Eduardo da Fonte, que quer ser senador. Naturalmente, se João atrai o PP, teria que ser para oferecer a vaga do Senado a Eduardo da Fonte. Você acha que Eduardo vem para João, fica com Raquel? Apesar de ser muito pragmático, ele tem feito diversos elogios ao governo da Raquel Lira, né? De Raquel Lira, da governadora. Eduardo da Fonte, eu já fui do PP lá atrás. Inclusive na campanha de Márcia, a gente elegeu, eu era o vice-presidente do PP aqui em Serra Talhada, na primeira eleição de Márcia, onde a gente elegeu, acho que, se não me engano, 10 vereadores aqui em Serra Talhada. E você tem toda a razão, o Du é bem pragmático, mas é um expert na política, mostrou isso na eleição de deputado passada, onde todos disseram que era um tiro no pé, não ia eleger os dois, e ele conseguiu eleger ele e o filho dele. Então mostrou que sabe mexer os pauzinhos na política. Não estou lembrado se em Pernambuco, isso aí é bom para os historiadores aí, já tivemos dois deputados federais. Sim, teve. Pai e filho. Mendonça filho, pai, Mendonça filho e Mendonça filho. Isso. Mas assim, acho que são situações muito ímpares que acontecem no estado,
não só no estado de Pernambuco, mas em qualquer estado, muita coragem, muita confiança no seu poder eleitoral, acho que foi isso que ele mostrou lá atrás. E eu acho que hoje o espaço para o Senado de Dudu talvez seja ao lado de Raquel mesmo. Eu não vejo que ele vem. Olha aí, não. Olha aí. Acho que o sentimento, a governadora, eu acho que não deixaria isso acontecer. Ele não perderia ele. Isso. E ela tem várias artimanhas para poder fazer com que isso aconteça, de segurar ele, né? De segurar, enfim, o jogo político. Eu estou só fazendo uma análise. Ele já tem uma secretaria minha, né? Isso SWAP tem Ceasa, né? O próprio Caio Manissoba, né, que é do PP, e secretário de turismo, é um cargo do PP, né? Isso. Não, eu quero só lembrar que tem um ouvinte, Dito Locutor, que tá mandando um abraço. Eu quero só lembrar que tá na hora de terminar o programa, mas deixa eu antes mandar um abraço aqui pro doutor Valdir, do Neném do Comercial, Mano Maranhão, dizendo, manda um forte abraço pro meu amigo doutor Valdir, um excelente profissional, parabenizo mesmo, desejo sucesso, né? O mesmo tem uma excelente profissão, não precisa se envolver em política. Mano, fala isso direto pra mim. Valdir, sai disso. Dona Geralda tá aqui também, mandando um abraço, tá na audiência. Assis Moreno, dizendo, manda um abraço, doutor Valdir, e sucesso na sua nova caminhada. Um abraço. O meu amigo empresário, o Gregório Ferraz, Gregorinho, tá dizendo, meu amigo Anderson, manda um abraço pro meu amigo Valdir. Alex da Marajó tá aqui na audiência. Naldinho do Salão Raios, na Borborema também. Jorge Luiz tá dizendo que tá excelente a entrevista, ele mandando um abraço também, e tem outros amigos aqui, Janderson Morato, né? A Micaele Ferreira, um abraço forte, Vécio Pires também, e o Maurílio e Carmen, né? Desejando também uma boa estadia, né? Uma boa chegada ao grupo aí da prefeita Márcia Conrado, agora como secretário. Doutor Valdir, obrigado pela sua vinda, pela consideração de falar primeiro aqui com a gente, né? Sei que a partir de agora vários microfones estarão aí em busca também de ouvi-lo. Ontem os blogs já repercutiram bastante a sua chegada. O Davi, né? O seu imperador aí tá dizendo um abraço pro meu amigo doutor Valdir. Não sei se ele chegou agora, mas o Valdir já falou de você, viu? Já falou inclusive da consulta que teve lá com o imperador. Um abraço, meu amigo, obrigado pela audiência aí. Obrigado pela vinda, amigo. Obrigado, digo eu, Anderson, obrigado, Danilson, e o espaço aqui na Vila Bela sempre pronto para a gente estar divulgando nosso trabalho, passando um pouquinho das nossas ideias, nossos pensamentos. Estamos à disposição. Parabéns. Uma vez, sempre. Mais uma vez. Exato, obrigado, e que esse ano já comece bem. Arregaça a manga, arregaça a manga. Arregaçado já desde sempre. Eu costumo dizer que boa sorte e que Deus lhe abençoe. Amém, obrigado. Ele já disse que acorda cedo, dorme tarde, então tá no lugar certo. Tá alinhado com a mulher, né? Tá alinhado com a prefeita Márcia Conrado. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Vem aí Cacá de Macena e o Manhã Vila Bela. A gente se fala amanhã, se o nosso bom e querido Deus assim permitir. Rádio Vila Bela FM 94,3 ZYT 556, uma rádio do Sistema Fênix de Comunicação e Cultura. Praça Sérgio Magalhães, Centro Serra Talhada, Pernambuco. Acesse nosso site vilabelafm.com.br. Diretor Executivo Cacá de Macena. Direção Geral Paulo André Rodrigues. Vila Bela FM.